Alô, amigos da TV Cinturão Verde, Cianorte. Aqui quem fala é o Teodoro, do Teodoro Sampaio. Quero convidar todos vocês, domingo, a partir das 13 horas, aqui na Cinturão Verde, tem o Amigos do Teodoro Sampaio. Estamos convidando todos vocês para assistir o Amigos do Teodoro Sampaio. Vem comigo. Alô, meus amigos da cidade de Umuarama, capital da amizade, 121 mil habitantes. Eu sou o jornalista e apresentador do programa 90, Roberto Ascioli. E estou passando por aqui para avisá-los que a partir do mês de outubro nós vamos estrear o canal 44.1 aqui em Umuarama, televisão Cinturão Verde, aonde você vai poder assistir futebol, jornalismo, novela. Tudo que tem de melhor você vai poder acompanhar na televisão Cinturão Verde. Mais uma emissora da rede de televisão Cinturão Verde. Mês de outubro, estreia canal 44.1, TV Cinturão Verde, aqui em Umuarama, terra do meu amigo, do prefeito Fernando Scanavaca. Um abraço a todos. Rádio Ascioli FM 102.9. Olá, eu sou a Josi Kozempo e esse é o Sobre Isso de hoje, o seu programa de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, aqui pelo canal 17.1 para Cianorte e região e também pelo 44.1 para Umuarama e região. Além disso, chegamos a toda a AMERrios, a Associação dos Municípios Entre Rios, que reúne diversas cidades do noroeste do Paraná. O nosso espaço é para falar de assuntos que realmente importam e impactam a vida das pessoas. Aqui, temas sociais de relevância sempre terão espaço. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que merece atenção e acolhimento: o autismo. O transtorno do espectro autista é uma condição que afeta o desenvolvimento da comunicação, a interação social e do comportamento. Cada criança é única, com suas particularidades, e as famílias enfrentam muitos desafios nessa caminhada. É por isso que precisamos falar sobre inclusão, cuidado e respeito. Eu quero lembrar você, o Sobre Isso também é feito junto com quem nos acompanha. Então, se você tem alguma sugestão de tema, mande pra gente pelas redes sociais, o Instagram, o YouTube, @programa Sobre Isso, ou ainda pelas redes sociais da TV Cinturão Verde. A sua interação é essencial para construirmos juntos esse espaço de diálogo e informação. E agora vamos conhecer o nosso convidado especial de hoje, Orlando Rodrigues. Orlando, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. É um prazer receber você aqui no Sobre Isso. Josi, o prazer é meu. Boa tarde a você, os telespectadores desse programa. E quero dizer que é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer, Orlando. E para você que nos assiste, está aqui conosco Orlando Rodrigues, 59 anos, casado há 33 anos com a Maria Cristina Magron Rodrigues. Juntos, eles têm 2 filhas e um filho. Trabalhou 35 anos com forte atuação na área de confecção, é formado em teologia pela FATEL e atualmente é pastor sênior do Mevan Cianorte, onde além de ministrar a palavra de Deus e acompanhar famílias e jovens, desenvolve um projeto especial, o EID, Atípicos Escolhidos por Deus, voltado ao cuidado e apoio de crianças com autismo e outras condições do espectro. Orlando, antes de assumir o chamado pastoral, você teve uma longa carreira como representante comercial. Como que foi essa transição de vida de empresário para pastor? Josi, muitas vezes nós não entendemos a nossa vida ainda. Todos nós nascemos com um propósito aqui nesta terra. E eu creio que você que está me assistindo também deve ter enfrentado alguns desafios que você não imaginaria que você poderia passar por isso e muitas vezes ser escolhido para desempenhar funções que você nunca se via nesse lugar. Então eu trabalhei, como você disse, por 35 anos como representante comercial. Desde tão jovem como criança eu já tinha total convicção de que eu seria um cara da área comercial, né? Um vendedor, um representante. E foi onde eu atuei. E de repente, né, por 35 anos, antes de encerrar esse ciclo na minha vida, o Senhor me despertou ao Evangelho, né, que são as boas novas. E aí foi uma experiência nova para mim.
diante de uma mudança tão grande, o que mais marcou você nesse processo de receber o comissionamento de Deus e mudar de caminhada? Josi, para mim foi algo assim inédito, surpreendente, porque eu não esperava isso. Todos nós, seres humanos, temos as nossas limitações, somos pessoas falíveis, pessoas que erram também, que não acertam tudo. E eu sei que quando Deus me chamou para a área comercial, eu tive um destaque dentro disso. Todas as empresas que eu trabalhei e representei nesse nicho de confecção, Deus me colocou sempre na cabeça. Se eu não era o primeiro, eu estava sempre entre os primeiros. Então eu fiquei feliz por isso. Na própria vida, eu tive algumas conquistas, né, através do trabalho, daquilo que é o mérito de quem trabalha, né? E eu tenho certeza que você que trabalha é merecedor daquilo que você conquistou. E eu digo para você o seguinte, para mim foi algo assim surpreendente. Porque uma pessoa como eu, que não tinha, entre aspas, um relacionamento muito íntimo com Deus e não era muito religioso, para mim foi muita surpresa. Orlando, você disse que você não tinha muita intimidade com Deus quando recebeu esse chamado. E como que foi isso de sentir esse momento, que era o momento dessa transição? Eu quero até compartilhar, não só com você, como aqueles que nos assistem nessa tarde, que é aquilo que eu falei com você antes da gente dar início nesse programa, é sobre o chamado, que é algo que a gente não espera. Porque se você, como ser humano, esperar da parte de Deus, que é soberana, você ter qualidades fundamentais para assumir alguma coisa no mundo da religião eclesiástica, eu falo para você que a gente não vê potencial nisso. Mas a gente entende que Deus ele vê dentro da nossa personalidade, dentro daquilo que nós somos, um potencial que nós não conhecíamos até desenvolver. Então eu descobri que dentro desse chamado, eu tinha algo que eu poderia compartilhar com as pessoas. Como eu disse que eu não tinha muita intimidade, existia um vazio dentro de mim. Eu ganhei dinheiro, conquistei bens, conquistei imóvel, mas ainda sentia algo que não estava preenchido. E nisso foi onde entra Deus dentro dessa história. É como conquistar tudo que se pode ter por fora ao nosso redor, mas por dentro não está pronto, não se sente totalmente realizado. Com certeza, porque não adianta. O vazio que eu sentia naquela época era do tamanho de Deus, depois eu descobri isso. Porque não adianta, você pode ver, e é automático isso, não tem problema nenhum, e eu não sou contra, tá? A conquistar bens, imóveis, aquilo que você gosta e tem direito de desfrutar, mas você conquista um carro novo, você sonha com ele, você conquista, daqui a pouco ele já não preenche mais, você já quer algo a mais. Então foi nessa experiência que eu senti que faltava algo, e foi Deus que preencheu. Orlando, você nasceu e cresceu aqui em Cianorte. Como que é para você realizar esse trabalho tão significativo aqui na cidade onde você construiu a sua vida? Nossa, é muito gratificante. Como você disse, eu nasci nessa cidade. Eu amo Cianorte, a nossa cidade é maravilhosa. Eu amo Cianorte. Com certeza. A gente tem que amar e abençoar a terra que nós vivemos. Para mim é um privilégio poder fazer isso, participar de uma forma direta ou indireta aqui no nosso município, na nossa cidade. E eu creio que todos nós não fomos chamados aleatoriamente, todos nós nascemos com uma missão. Então eu entendi a minha missão e eu quero contribuir de uma forma direta, né, naquilo que Deus tem nos dado e comissionado a fazer. Então eu digo para você que é uma honra estar aqui, morar nessa cidade e poder participar juntamente com os nossos cidadãos cianortenses e contribuir de uma forma especial. E sobre a sua missão que inclui esse projeto tão lindo, como que nasceu o EAD Atípicos Escolhidos por Deus e o que despertou em você e na igreja esse chamado específico? A igreja, ela em si, ela apresenta o evangelho, né? E eu creio que a igreja ela não é uma religião. Eu quero dizer para você que nos assiste, que maior é o que nos une do que o que nos separa, tá? Para Deus ele não é religioso, ele é Pai, ele é Senhor da nossa vida. Então eu falo para você que dentro do contexto de pregar o evangelho, que quer dizer boas novas, de trazer um conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra direcional para as pessoas, cada ministério, cada igreja, ela tem um comissionamento de Deus. E nós ali, dentro daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nós vimos que muitas igrejas elas têm uma aptidão para cuidar de moradores de rua, e graças a Deus por isso, de outros, de pessoas adictas, né, que participam
tratam do vício, então de libertação para isso. Outras pessoas fazem a ação social, que é cuidar daqueles e matar e saciar a fome. E Deus nos despertou, porque nós vimos que muitas pessoas já trabalhavam dentro desse contexto. E nós buscamos do Senhor um direcionamento, juntamente com a minha esposa, e uma profissional que está conosco na igreja, que cuida e coordena tudo isso. Deus nos direcionou a cuidar dos atípicos escolhidos por Deus, dessas crianças especiais que possuem um espectro e que também elas precisam de uma atenção. E quais são os principais desafios que vocês têm encontrado desde o início desse projeto? Os principais desafios é nós fazer com que os pais entendam que Deus ele faz parte de um contexto familiar. No entanto, que a família é o maior projeto de Deus aqui nessa terra, né? E as famílias elas não escolhem os filhos que querem ter. E nós entendemos que há uma estatística no mundo que ela, há 2 anos atrás, ela fazia com o contexto de cada 164 crianças nascidas, uma era autista. E hoje, esse espectro, ele baixou, radicalmente. De cada 34 crianças, uma é autista. Então, um dos maiores desafios que nós temos é fazer com que os pais entendam que a igreja também é lugar dessas pessoas, dessas crianças. Porque elas não escolheram nascer com esse espectro. Mas nós entendemos que o nosso Deus é um Deus de amor. E nós podemos contribuir, fazendo com que eles venham ser participantes do corpo de Cristo, da igreja, dentro de um contexto da sociedade. Porque muitas vezes quem não entende o que é o autismo e a síndrome que é, muitas vezes eles vão pensar que não tem que se familiarizar ou estar dentro de uma sociedade num comum com as pessoas. Orlando, você comentou com a gente sobre a criação de uma sala sensorial e até um instituto para ampliar esse atendimento. Você pode nos contar um pouquinho mais sobre essas iniciativas? Com certeza. A sala sensorial, né, ela abrange a necessidade dessas crianças. Porque o autismo, para você que talvez não tenha conhecimento, né, e eu te convido, tá? Eu te convido a você participar e a conhecer. Como pai e mãe, talvez você não tenha um filho autista ou com algum espectro, mas que você venha conhecer o que é, até na verdade, porque teus filhos, nós temos que viver em sociedade, e eles possam, né, a conhecer essas crianças, se adaptar e entender a limitação deles, mas não deixar de se socializar com eles. Então, essa sala sensorial que nós estamos fazendo é porque nós entendemos que existem vários espectros, ou seja, graus. Então, o autismo tem grau 1, grau 2, grau 3, que é severo também, e nós entendemos que tem, no nosso meio, crianças e até pessoas adultas autistas que não são verbais, que não falam, que não gostam do toque, outras sensoriais que não gostam do volume de som, que gostam de ficar no silêncio, muitas vezes usa o tampão, né, até para não se sentir mal dentro de um ambiente. Então, um dos desafios que nós temos para essa sala é para adequar essas crianças dentro daquilo que é a necessidade de cada um deles. E, na sua visão, qual que é a maior carência das famílias que têm crianças neurodivergentes em Cianorte e aqui em toda a região? É assistência. A prefeitura da nossa cidade faz um trabalho espetacular, mas nós entendemos que a demanda é muito maior do que a necessidade. Entendeu? Então, por mais que as clínicas, os locais de assistência, onde as crianças são assistidas, são cuidadas, são feitas as terapias, as psicoterapias, nós entendemos que não é o suficiente. Porque hoje está muito maior a carência, não pelo fato de não houver uma assistência, mas de profissionais que se têm a disposição de servir e de fazer esse tipo de trabalho, porque é algo que dispensa tempo e muito amor, acima de tudo. E isso faz toda a diferença, não só na infância, né, para que a criança tenha uma vida mais sociável, mais tranquila, mas também na vida adulta, tudo isso que é construído desde a infância, né? Eu quero, inclusive, informar você, a sociedade que está aí nos assistindo, e você que está vendo esse programa, que o autismo não é doença, tá? O autismo não é doença, ele é um espectro. E, na verdade, todos nós temos alguma limitação. Nós não somos 100% geridos. Mas, entenda uma coisa. Você que nos assiste, muitas vezes eu conheço pessoas com esse espectro, que é o autismo, e que têm o desenvolvimento em outras áreas. Talvez você não saiba, mas eu conheço médicos, neuropediatra, que fala da psique, que fala da mente, que fala do emocional, e que ele é autista.
E ainda, pasme você, tem filhos autistas. Então, o autismo não é uma limitação para muitos, né, de se desenvolver e também de galgar uma profissão de destaque e serem grandes pessoas. No entanto, que nós vemos as notícias e sabemos que muitas mentes criadoras de homens muito ricos nesse mundo aqui, eles têm esse espectro, o autismo. Até porque isso traz um dom especial, que é de conseguir focar e concentrar mais em algumas coisas, né? Isso, o autismo, ele leva as pessoas, além desse dom, a serem seletivos, tá? Uma pessoa autista, ele é muito organizado. Nós vemos pelas crianças que nós temos lá, quando você coloca para eles algo meio que misturado no chão, cores, os brinquedos ou algum material e objeto que eles vão fazer dentro daquela sala sensorial, a primeira coisa que eles fazem é organizar por cores, porque isso, se não ser feito, causa para eles algum distúrbio, um incômodo, e é visível. E, Orlando, como que o trabalho da igreja busca complementar o que já é oferecido pelo poder público? É o seguinte, nós temos um comissionamento e um chamado, né? Eu creio que a igreja, ela é um braço direito para a sociedade. Independente da sua religião, independente da sua igreja, né? Deus, ele é pai de todos. E eu creio que a igreja, ela pode sim desenvolver um trabalho trazendo os pais, porque quem desenvolve um trabalho desse? Imagina você, pai e mãe de um filho autista que tem uma limitação. Lá nós temos uma criança, o Natan, né? Vou falar especificamente dele. Ele tem hidrocefalia. Os pais são constantes, inclusive eles também foram daqueles que iniciaram juntamente conosco esse projeto. Porque nós vimos a necessidade de os pais virem e participar de uma reunião, de um culto, de uma missa, e ouvir também a palavra de Deus. Enquanto isso, algumas pessoas capacitadas, né, que entre os capacitados nós temos psicomotricista, psicopedagoga, formados em TEA, TOD, em toda e qualquer tipo de necessidade. São homens e mulheres que têm estudado, têm se empenhado, e eles fazem um trabalho gratuito. Então eu vejo que dentro desse contexto aí, a igreja ele tem oferecido um espaço para essas crianças, enquanto uns pais se participam, se alimentam daquela palavra, se fortalecem, para que eles possam continuar a missão deles. Então é algo muito bonito, porque enquanto traz esse reforço espiritual para a família, que é a estrutura, a criança também vai sendo conduzida ali com esse cuidado. E o melhor de tudo, Josi, eu quero deixar você ciente, vocês, que existe sim um resultado muito positivo. Antes que você me pergunte, nós temos feito isso com muito carinho. A didática usada, a primeira coisa que a gente usa, além das técnicas, né, que a ciência, o estudo nos aplica a fazer, é o amor. Então nós temos visto um resultado muito positivo. Crianças que não eram do toque, hoje você pode tocar, você pode abraçar. Que não gostava de um beijo, hoje você pode dar um beijo na face. Hoje eles interagem, aquele que não gostava de barulho. Durante os nossos cultos a gente não tem uma limitação de falar você não pode. Eles sobem ao altar e começam a andar e chegam perto dos instrumentos musicais com aquele som. E eles não têm mais aquela dificuldade, porque o amor e aquilo que é dedicado e é ensinado e é praticado tem os levado a entender que aquilo faz bem. E aqueles que não eram audíveis, que não gostam de barulho, eles interagem e começaram a absorver aquele som e se sentir melhor e participar juntamente conosco. É muito bonito e muito importante, né, Orlando? Como a ciência e a Bíblia caminham juntos. Com certeza, Josi. No entanto, que nós não temos problema nenhum com a ciência, tá? Nós entendemos que os profissionais de toda a área médica, da ciência também, da psique, os psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, os neuropediatras, todos os médicos que fazem parte da ciência humana aqui na Terra, eles andam junto, caminham junto. A igreja e a ciência não tem problema nenhum. No entanto, que o próprio Senhor Jesus... Se complementa. Ele chamou Lucas. E quem era Lucas? Era um médico patológico que cuidava do físico. E o próprio Jesus cuidava do espiritual. Então nós caminhamos junto. E nós entendemos isso com tanta proporção e com tanta, como é que se diz assim, de uma forma tão elevada, que nós acreditamos tanto na ciência, que nós desenvolvemos através da professora Glá, que é a nossa, que é aquela que é a coordenadora do ID, tudo certinho. Nós temos aí um projeto, dia 18/10, eu até te convido, você que pode ser mãe de autista, ou você também que não é e quer participar,
Dia 18/10, no Mevan, nós vamos fazer uma imersão, um seminário das 8h30 às 18h30, vai cair num sábado, tá? Com vários especialistas, não só médicos da saúde também, mas também da mente, os psicólogos, os psiquiatras, as psicopedagogas, a motora, todos aqueles que são envolvidos dentro desse espectro. Então nós vamos desenvolver esse seminário, 18/10, o próximo mês, você está convidado a estar conosco. Então, ciência e Bíblia andam junto. Nós acreditamos nos médicos e nos profissionais também. E como você diz, cada criança é única, né? Como que vocês adaptam o cuidado para respeitar as diferenças e necessidades individuais de cada criança? Com certeza, é uma pergunta muito objetiva e muito boa. As crianças, todas elas têm uma limitação. Todo ser humano também dentro de um todo tem a sua personalidade. Então, com os profissionais, por isso que eu digo que é muito importante, tá? Você desenvolver um trabalho com profissionais à altura, que tem a sua graduação e também a sua especialização dentro desse contexto. É aquilo que eu disse aqui e volto a reafirmar isso. Crianças que são do toque, outras que não são do toque, aquelas que falam, as que não falam. Então isso é muito importante. Então nós vamos se adaptar dentro da necessidade de cada um deles. Por isso que existem profissionais com formação e dentro desse contexto, a necessidade de cada um, nós vamos se adaptando, vamos dando o respaldo necessário para que eles possam se adequar. No entanto, que nós trabalhamos individualmente e no contexto final, eles estão todos juntos, tá? Na mesma sala, participando do mesmo lanche, fazendo aquilo que é o respeito sobre a degustação. A gente procura saber o que eles podem e não podem se alimentar, se há uma restrição sobre isso, mas há uma interação junto deles, porque a gente trabalha individualmente e depois coletivamente. E tem funcionado. A mesa é junto, independente se tem alguma limitação, que é feito um cuidado específico ou aquela criança, mas o sentar à mesa, o desfrutar do alimento é junto. A mesa é tudo, Josi. Sabe por que a mesa é tudo? Porque a mesa nós ficamos todos da mesma altura. Ali não tem ninguém maior ou menor. Um olha para o olho do outro, ali a gente se interage e nesse momento é um momento muito especial. A mesa, ele equilibra toda aquela condição. Então, dentro disso que você está me falando, eu quero te fazer uma pergunta. O que esse trabalho tem ensinado para você pessoalmente como pastor, mas também como ser humano e como pai? Meu Deus, isso é forte. Eu sou pai de 3 filhos, como você disse, e eu tenho uma pequena. Eu tenho uma rapa do tacho que ela tem 7 anos de idade, né? É uma bênção de Deus. E a gente tem ensinado a nossa filha, ela se relacionar com essas crianças. E esse amor é muito forte. Eu falo para você que cada um tem um sentimento, mas para mim é gratificante, para minha esposa, para os profissionais, para a Glai, para todo mundo que está envolvido. É algo que tem trazido resultado, né? E as pessoas não entendem. Um filho com autismo, muitas vezes com uma limitação, ele dentro de uma família, quando ele chega, ele causa um desconforto. E tem pessoas que psicologicamente não estão preparados. Para eles veem como um problema e a gente vê como, sabe o quê? Como uma condição de amar, uma oportunidade. Então, para nós é muito bom desenvolver esse trabalho. Nós temos ensinado os nossos filhos, as crianças da igreja, a eles se relacionar com essas crianças e não ver eles como ninguém diferenciado, mas como filhos de Deus e que simplesmente nasceram com uma limitação, mas também merecem ser amados e socializar conosco. E quando nós entendemos a limitação do outro, fica mais fácil a gente entender a bondade de Deus, porque Ele entende as nossas limitações também, né? Com certeza. Isso é maravilhoso e isso é evangelho puro, porque quando Mateus capítulo 22, versículo de número 37, os discípulos estavam sentados com Jesus e chegaram a Jesus, qual é o primeiro e maior mandamento, né? Primeiro e maior mandamento sobre toda a terra. Ele falou, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. Senhor, mas e o segundo? O segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, se colocar no lugar do outro. Isso é amor. E é o que nós fazemos ali dentro da nossa missão no Mevan Cianorte. Nós se colocamos no lugar das outras famílias e a gente não deixa de sentir aquela dor. Então o que a gente pode fazer? Se abraçar, cuidar e fazer com que esse amor que a gente reproduz nas outras pessoas venham trazer um alívio, um conforto e mudar aquela situação. Orlando, para quem está nos assistindo e tem interesse, como as famílias podem se aproximar do projeto e contribuir e conhecer mais sobre o ID?
Josi, nós temos uma página, né? O Projeto ID, ele está nas redes sociais, principalmente no Instagram, nós temos uma página. Você pode entrar lá você vai ter um contato, você vai ser direcionado a um WhatsApp de um celular, você vai poder falar com a Glá, tia Glá, que é a profissional, a professora capacitada para isso, e ela vai te direcionar. Ou também, se você quiser, nós temos os nossos cultos aos domingos, às 19 horas. Você pode procurar os líderes daquela casa, ou até nós, os pastores, ou a professora Glá também, e falar conosco. Nós vamos dar toda assessoria para você, nós vamos falar como funciona o projeto e nós vamos te levar a entender como nós fazemos o nosso trabalho, e você está convidado a estar conosco, a participar deste projeto. Pode ter certeza que o seu filho, você, sua casa, sua família será muito bem recebida. E que mensagem você deixaria hoje para as famílias que estão nos assistindo, que estão nesse caminho, enfrentando tantos desafios, mas também descobrindo novas formas de amor? Eu quero deixar essa mensagem para você. Ame seus filhos. Independente do desafio que você está vivendo. Todos nós, seres humanos, mortais, dentro dessa terra, dentro desse contexto chamado vida que nós temos aqui, que é passageira, nós enfrentamos também muitas dificuldades. Talvez você tem seu filho, né, com autismo, com uma limitação. Para você é um desafio, mas cada família ela tem um desafio diferente do outro. Eu quero dizer para você que você não está sozinho, que nós estamos aqui para te dar um respaldo, não só profissional, mas também espiritual para a sua vida, e dizer para você: continue. Ame seu filho, faça tudo o que você puder por ele, leve a dentro das clínicas, aonde é o lugar onde eles vão poder ser instruído, tratado, comissionado, direcionado, e nós estamos lá como uma igreja esperando você também para te ajudar dentro desta missão sua. É uma missão, não se preocupe, seu filho é uma bênção de Deus na sua vida. Pastor Orlando, quero te agradecer imensamente por você estar aqui conosco, aqui no Sobre Isso. Foi uma alegria poder conhecer mais a sua história de vida, a sua trajetória e principalmente esse trabalho tão necessário e transformador que você tem na igreja, que você desenvolve com as crianças atípicas e as famílias. Josi, eu que agradeço, obrigado por esse privilégio, é uma honra estar aqui, como eu disse, e quero dizer para você que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Nós estamos aqui para, junto de você, fazer parte aqui de Cianorte, continue divulgando mesmo em todos os segmentos da sociedade, cada um dentro da sua sabedoria, dentro daquilo que o Senhor deu como missão aqui nesta terra, e eu acho que esse trabalho que vocês fazem aqui é muito louvável, vai incentivar, direcionar e trazer muitas informações à sociedade cianortense e todos aqueles que assistirem aqui dentro do nosso âmbito nacional. Tudo de bom. Parabéns, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado. O espaço do Sobre Isso estará sempre aberto para compartilhar iniciativas que tragam acolhimento, esperança e inclusão. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Vamos dar as mãos para construir um novo país e juntos cantar. Ser feliz. Roberto Ascioli, o futuro chegou. Instituto Roberto Ascioli, intermediando de quem pode para quem precisa. Participe! Juntos vamos seguir. Alô, amigos da TV Cinturão Verde, Cianorte. Aqui quem fala é o Teodoro, do Teodoro Sampaio. Quero convidar todos vocês, domingo, a partir das 13 horas, aqui na Cinturão Verde, tem o Amigos do Teodoro e Sampaio. Estamos convidando todos vocês para assistir o Amigos do Teodoro e Sampaio. Vem comigo. Alô,
meus amigos da cidade de Umuarama, capital da amizade, 121 mil habitantes. Eu sou o jornalista e apresentador do programa 90, Roberto Ascioli. E estou passando por aqui para avisá-los que a partir do mês de outubro nós vamos estrear o canal 44.1 aqui em Umuarama, televisão Cinturão Verde, aonde você vai poder assistir futebol, jornalismo, novela, tudo que tem de melhor você vai poder acompanhar na televisão Cinturão Verde. Mais uma emissora da rede de televisão Cinturão Verde. Mês de outubro, estreia canal 44.1, TV Cinturão Verde, aqui em Umuarama, terra do meu amigo, do prefeito Fernando Scanavaca. Um abraço a todos. Rádio Ascioli FM 102.9. E estamos de volta e hoje o nosso programa recebe um convidado que tem uma trajetória marcada por disciplina, coragem e dedicação à segurança pública. Ele nasceu em Curitiba, mas escolheu Cianorte como sua cidade do coração. É oficial superior da Reserva da Polícia Militar do Paraná, onde construiu 34 anos de carreira, dos quais 18 foram dedicados à inteligência e mais de 10 no GAECO, combatendo o crime organizado. Também foi secretário de Segurança aqui em Cianorte. É professor universitário e atualmente vereador eleito pelo Partido Progressista. Além de tudo isso, é marido da Viviane e pai do João Elias, da Mariana e do Luiz Felipe, que foram peças fundamentais para manter seu vínculo aqui com a cidade de Cianorte. Eu tenho o prazer de receber hoje o Coronel Elias Ariel de Souza. Seja muito bem-vindo, Coronel. Muito obrigado pela sua presença e pela sua participação aqui no Sobre Isso. Josi, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E nós temos muita coisa para perguntar aqui para o Coronel. E vamos lá. Coronel, o senhor nasceu em Curitiba em 1970. Como que foi a sua infância e o que levou a escolher a carreira militar? Olha, Josi, às vezes parece, quando você tem uma carreira longa como essa, de que essa vocação é uma vocação familiar. No meu caso, não é. Né? Eu sou de uma família de 6 irmãos da periferia de Curitiba. Então, isso nós estamos falando da década de 60, 70. Né? Então, as condições para todos naquela época eram muito difíceis. Né? A minha chegada na Polícia Militar foi uma consequência de uma escolha lógica, racional. Quando eu cheguei aos meus 17 anos, até essa época, eu trabalhava na construção civil como servente de pedreiro, fiz o vestibular, fui aprovado em Direito e também na Academia de Polícia. Então a minha escolha pela Polícia Militar foi uma escolha pragmática, prática. Né? Dado que eu ia estudar, ia ser remunerado para estudar, que é o que acontece quando você ingressa na academia. A formação superior é bacharel em segurança pública, mas você já entra no Estado. Então naquele momento foi absolutamente racional, pragmático, para eu começar a ter uma direção na minha vida. É claro, né? Depois disso a vocação vem, a vontade vem, e você acaba se apaixonando pela instituição e a vocação surge muito forte. E acaba construindo uma história, né? Mas sem essa coisa, né, poética, né? Nasceu para ser policial. Não, foi uma escolha racional. Mas a vocação veio muito forte e foram mais de 30 anos de dedicação e amor à causa pública e à Polícia Militar. Coronel, foram 34 anos de serviço na PM, sendo 18 na área de inteligência. Como que se deu essa trajetória? Olha, a Polícia Militar, ela, desde sempre, ela sempre cedeu efetivos e equipamentos e sua inteligência a serviço de outros órgãos do Estado. Então eu tive a oportunidade de trabalhar em grupos internos da PM, ligado à atividade de inteligência, e ser cedido pela PM para a atividade de inteligência para fora. Na antiga Promotoria de Investigação Criminal, que hoje se chama GAECO, e também na própria CPI do narcotráfico. Em 98 nós atuamos lá com um grupo de policiais, ainda que policiais militares e policiais civis. Então, eu tive a oportunidade efetiva durante a minha carreira, de boa parte dela, estar transitando por grupos especiais ligados à atividade de inteligência, e especialmente à atividade de combate à criminalidade organizada.
também um período em que eu passei nas atividades de controle interno, corregedoria. Atuei também há algum tempo com a polícia da polícia, né? Aquela polícia que prende a polícia quando a polícia desvia. E a outra parte, naturalmente, em tropa, em batalhões, em atividade operacional de ponta. Fui muito privilegiado nessa carreira, poder transitado nessas duas funções. Entre 1994 e 2000, o senhor esteve na GAECO junto ao Ministério Público. Quais são os principais desafios daquela época? Olha, naquela época, na verdade, esse grande movimento que existe no Ministério Público no Brasil hoje, você tem GAECOs hoje espalhados por todo o Brasil, né? Todo o Ministério Público estadual no Brasil tem os seus grupos de GAECO, os grupos especiais de combate ao crime organizado, que reúnem policiais militares e policiais civis a serviço do Ministério Público. Naquela época da década de 90 ele era embrionário, né? O GAECO ainda não existia. O que existia era uma coisa chamada Promotoria de Investigação Criminal, que é um embrião, né, do que veio a se chamar GAECO. Então, aquela época, com os procuradores e com os promotores, foi desbravar o terreno, cortar o mato, né? Era uma época em que você ainda... os equipamentos de inteligência eram muito reduzidos, né? Pra você ter ideia, naquela época, a interceptação telefônica se fazia no poste. Era tudo com caixa de fio. Se fazia interceptações telefônicas dos seus alvos no poste. Hoje você tem uma série de tecnologias eletrônicas que facilitam a investigação criminal. Mas aquele primeiro momento foi exatamente quebrar o mato, abrir o caminho e criar as possibilidades para o que o Ministério Público faz hoje com os GAECOs espalhados pelo Estado, que são de absoluta importância para o controle criminal. E, além disso, foram cerca de mais de 12 anos no Grupo Especial de Inteligência da PM. Quais as operações, em quais momentos mais marcaram o senhor? Olha, eu cheguei a chefiar, inclusive, a inteligência, o sistema de inteligência da PM. E a atividade de inteligência, Josi, é uma atividade fundamental, importantíssima, mas ela é absolutamente anônima. A sua natureza é não aparecer. Quando as pessoas veem uma notícia no jornal, na televisão, olha, o batalhão tal apreendeu 30 toneladas de cocaína escondida dentro de toras do porto de Paranaguá, através de informações. As pessoas não imaginam qual é o trabalho que tem atrás disso. Mas aquele que trabalha com a inteligência opera nesse sentido. Ele vai atrás das informações, vai produzir as informações, vai achar as razões e as condições de operar. Essa operação acontecerá e esse homem jamais aparecerá. Ele não leva o mérito dos seus... É eficiência sem aparência. Absolutamente. Ele não pode aparecer. Porque se ele aparece, naturalmente, o princípio da inteligência está vencido. Então, o trabalho da inteligência é um trabalho anônimo, pouco conhecido, mas é fundamental. Não existe segurança pública sem inteligência efetiva. Não há como se fazer. Ah, com certeza. E o senhor passou por situações de extremo risco, sofrendo 4 atentados contra a vida. Como foram os episódios em Curitiba em 1998 e 2000? Olha, uma primeira ocasião, eu servia ao Ministério Público e numa saída de um expediente que eu digo já à tarde da noite, eu acabei sendo abordado por uma dupla de motocicleta. Era verão, estava muito calor, e o sujeito atirou à distância da janela do carro. Mas esse tiro passou por dentro do carro, com as janelas abertas de um lado para o outro, e não me atingiu. Alguns meses depois, eu fui surpreendido na garagem da minha casa. Entrando de carro, elementos me abordaram também, me atiraram na garagem de casa. Alguns tiros pegaram na parede, mas não fui atingido em nenhuma dessas duas ocasiões. Eu acho que eu devo à minha sogra, porque a minha falecida sogra, por quem eu tenho muito carinho, foi uma mãe, ela era uma mulher de muita fé. E ela fazia orações incessantes para a minha proteção. Então, ter escapado dessas duas ocasiões é uma coisa absolutamente inusitada. E aqui em Cianorte, sim. No tempo que nós passamos aqui... Então, justamente, eu ia perguntar sobre isso, porque houve um atentado aqui também em Cianorte, né? Especialmente aquele na pista de caminhada ali do Parque do Cinturão. Uma primeira ocasião, eles simularam uma ocorrência policial, aliás, atiraram na casa de um policial,
na região dos Seis Conjuntos, e eu saí de madrugada para atender. E quando eu saí, eu morava ali na Edson de Lima Souto, e quando eu fiz o balão ali, eles estavam me esperando, e atiraram no meu carro. Mas não pegou, pegou só na lataria. E esta da pista de caminhada, nós já tínhamos feito uma grande operação em Cianorte, e havíamos desarticulado uma quadrilha gigantesca de roubos e sequestros. Inclusive o líder da quadrilha acabou morrendo no confronto conosco em uma operação. Passado aquele período, foi muito ruim para a cidade acalmou com a prisão dessa quadrilha e com a morte deste marginal. Eu estava no final de tarde fazendo uma caminhada, fui pedalar. E pedalando pela pista de caminhada, uma motocicleta veio ao meu encontro, eu olhei para os caras me olharam, houve ali uma percepção de alguma coisa estava errada, mas eles foram embora, eu esperei um pouco, continuei pedalando. Na sequência eu escutei o barulho da moto, a moto voltou. Eu estava de fone de ouvido, escutando música, pedalando, e quando eu olhei para o lado, a moto já estava emparelhada comigo, na mesma lateral. E o garupa atirou, disparou 6 vezes. Desta vez, um disparo me atingiu no abdômen, superficialmente, fez um ferimento superficial, mas me permitiu ainda chegar até o quartel. E depois, naturalmente, a gente toma as providências que têm que ser tomadas, né? A opção pelo crime é sempre uma escolha, Josi. Toda escolha tem consequência. Coronel, então a gente deve à sogra esse cuidado de livramento pelas orações da sogra. Quem está aí em casa já chama a sogra, gente, porque a sogra é importante na vida de um homem, principalmente se você tem uma carreira de risco como a do Coronel Elias. Mas felizmente foram 4 livramentos, né, Coronel? 4 atentados, né? 4 livramentos. Mas, naturalmente, né, esses atentados são ações em que você é surpreendido, não está preparado para tanto. Agora, os enfrentamentos, os confrontos armados foram inúmeros, né? Não faço conta disso. Mas nesses, a gente está preparado, a gente sabe o que vai enfrentar. Já sai do combate. Absolutamente preparado, com a mente preparada, com o corpo preparado, com o equipamento preparado, porque você sabe que o resultado pode ser letal. Que o resultado pode ser a morte do marginal ou a morte de um companheiro seu. Eu infelizmente tive essa experiência na carreira. E não é fácil. Talvez seja o momento mais marcante, o momento mais duro para qualquer comandante. Perder um companheiro. É não conseguir trazer um companheiro para casa. Você, em vez de entregar... Porque um comandante está imbuído da responsabilidade dos seus homens. Não há como você comandar se você não se responsabilizar pela vida daquele homem. E quando você não consegue cumprir isso, em vez de entregar o sujeito, o pai, o filho, o marido, você entrega uma bandeira, essa é uma experiência que... Muito triste. Não há como você seguir a vida sem que isso te marque profundamente, né? Quem passa, todo comandante que passa por esse tipo de experiência, modifica. A gente morre um pouco e também carrega sempre. Você vai carregar sempre um autoquestionamento, né? Porque não eu, porque quem eu comandava. Justamente eu queria perguntar isso para o senhor, como que todos esses confrontos, essas perdas, essas tentativas que o senhor já passou contra a sua vida, como que isso impactou a sua vida pessoal e profissional? Olha, Josi, a gente não pode fazer meias palavras sobre uma situação que é muito séria, que é a saúde mental dos policiais. Essa é uma preocupação que as instituições têm que ter muito fortemente. Hoje é muito melhor do que era no passado. Mas há 20 anos atrás, você entrava no confronto armado, era baleado ou o marginal morria, na próxima escala de serviço, 48 horas, você estava de serviço de volta. E ninguém estava preocupado com o que isso fez com a tua cabeça. Hoje as instituições têm programas de atendimento e acompanhamento dos policiais. Isso é importante, porque uma atividade como a nossa, que é de risco, uma atividade como a nossa, que é de estresse constante, né? Uma atividade como a nossa, que implica uma série de renúncias, né? Em relação à própria família, se você não tiver com a cabeça boa, né? E você não tiver cuidado com a sua cabeça, você corre o risco de, com o tempo, se parecer com aquele que você combate. E aí é o problema de alguns policiais.
é quando o sujeito perde a noção de que a força é absolutamente diferente de violência. A violência é gratuita. A violência não pode ser executada. A força não. A força é legal. A força é de Estado. A força é dever. Seja qual for a força. Até a força letal. Mas é força. Para isso a cabeça tem que estar boa. Tem que ter acompanhamento. Tem que ter presença e tem que ter família. E digo, pela minha experiência, não é bom que um policial não pratique fé. É importante que tenha uma fé. Que traz um reforço, esses são suportes para uma profissão que você só mexe com o que tem pior do ser humano. A crueldade, a maldade, a violência. Traz um suporte, claro, para essa estrutura que já tem aqui enquanto profissional dessa área. Sim, porque nós somos, os policiais, ainda que sejam treinados, né, muito bem treinados, mas nós somos da sociedade em farda. Nós vivemos nessa mesma sociedade. E o ser humano... Somos filhos, pais, irmãos, irmãs, não é? Maridos, mulheres. Então nós somos dessa sociedade. A nossa atividade é diferente. O nosso preparo é diferente. Mas esse suporte tem que existir. Porque senão é impossível você ter uma carreira saudável. Ainda que é inevitável. Nenhum policial vai para a reserva completamente bem. As doenças adquiridas do processo ocupacional são fatais. Então é natural os policiais irem com problemas de diabetes, hipertensão, problemas cardíacos. Nós temos, como profissão, nós temos uma das menores médias de vida após a aposentadoria. Nós temos um dos maiores índices de suicídio e um dos maiores índices de separação judicial. Então é de extrema importância. É trabalhar no limite. Esse acompanhamento. Não tenha dúvida. Da família, dos familiares e da estrutura das próprias instituições. Mas, no Paraná, nós temos já um programa bastante longínquo de acompanhamento aos policiais, do ponto de vista da saúde física, da saúde mental, check-ups. Então, nós temos uma condição de saúde mental da nossa tropa na Polícia Militar, posso dizer, muito boa. Mas é um vigiar constante, porque é sempre trabalhar no limite. Muito importante, Coronel, o senhor trazer essa fala, porque em setembro, no Setembro Amarelo, a gente tem essa campanha de prevenção ao suicídio. Então é muito importante o senhor trazer isso, porque realmente é muito relevante. Muitas pessoas não sabem, do risco que os profissionais dessa área que têm esse enfrentamento, esse confronto diário, com o risco, passam por isso. Isso é uma realidade, como o senhor colocou, que se passa entre os profissionais desse meio. É a doença do nosso século, né, Josi? A sociedade adoece hoje de depressão. E o problema dela é que ela é muito silenciosa. Então, qualquer sintoma, e digo agora aqui às famílias, às pessoas que nos ouvem, aos familiares que nos ouvem, não minimize qualquer sintoma. Qualquer sintoma de tristeza profunda, de afastamento, de desencanto com a vida, tem que ser olhado com muito cuidado. A depressão é um processo bastante traiçoeiro, dificilmente perceptível, mas o sofrimento da pessoa é muito grande. E se a gente não estiver atento para esses sinais, as consequências são absolutamente danosas. Sobre isso tem trazido esse tema, nós tivemos aqui alguns convidados falando sobre isso e teremos mais ao longo do tempo. A gente gosta de trazer temas que são relevantes à sociedade e isso é muito importante e está tendo uma atenção especial aqui sobre isso. Mas, Coronel, eu gostaria de trazer um outro tema para nós agora, sobre a sua carreira. Em 2009, por conta de uma promoção, o senhor precisou deixar a Cianorte. Como que foi esse momento de saída compulsória? Olha, a chegada aqui foi a contragosto. A última cidade que eu tinha escolhido servir, lá atrás, era Cianorte. Eu vim para cá porque me mandaram vir para cá numa condição de obrigatoriedade. Eu havia me disposto com o então secretário de Segurança Pública. Eu sou um homem de opiniões muito fortes, muito firmes, e nunca tive o meu costume de me dobrar a nenhum poderoso. Eu sou disciplinado, mas não sou subserviente a ninguém. Os meus joelhos só dobram para um que não está aqui neste mundo. Então eu tenho uma dificuldade em me submeter a homens. A lei não tem problema, a disciplina não. Acabou que eu tive uma encrenca com o secretário de Segurança Pública e naquela época me mandaram
para o mais longe possível da capital, né? E eu vim parar no noroeste do Paraná. Então, minha chegada em Cianorte, primeiro em Cruzeiro, depois em Cianorte, foi contra gosto. Mas uma vez aqui, Se apaixonou. vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, vamos tentar fazer o melhor possível, né? Aliás, a minha intenção é o seguinte: olha, eu vou fazer tanta operação nessa cidade, vou prender tanta gente, vou incomodar tanto, que eles não vão aguentar e vão me mandar embora, né? Então eu trabalhei com muita dedicação, com uma outra intenção. Neste caminho, a gente percebe o carinho da sociedade, o apoio da sociedade, como as pessoas passaram a gostar e confiar no nosso trabalho, e a gente passa a se apaixonar pela cidade, se apaixonar pelo que está fazendo, em querer ajudar de verdade. E tivemos um trabalho muito duro, mas entregamos uma cidade muito bem estruturada da segurança pública. E aí vem a promoção de carreira, né? Fui promovido, e naquela época o espaço aqui era só para o posto de capitão. Hoje nós vamos até major, a companhia mudou a sua estrutura, né? E daqui eu tive que seguir. E daqui eu fui para a fronteira, fui para Foz do Iguaçu, fiquei um tempo lá. Justamente eu gostaria de trazer esse questionamento, né? Nesse período o senhor trabalhou em diferentes regiões do Paraná, fronteira, noroeste, oeste, sudoeste, norte, pioneiro e litoral. O que essas experiências trouxeram para a sua visão sobre segurança pública? Josi, especialmente que o Paraná é um estado maravilhoso, mas o Paraná não é unanimidade. A segurança pública, a educação, a saúde, os serviços públicos básicos têm que entender que o estado tem suas características específicas em cada região. Como se pensa, como se comunica na fronteira oeste, não é a mesma coisa que se faz na fronteira sul. São comunidades de formações diferentes, indicações culturais, características culturais diferentes, né? Clima e temperatura diferentes, tudo isso muda. O estado do Paraná é muito rico, é muito dinâmico. Portanto, a segurança pública tem que entender e se adaptar a essas regiões para oferecer o melhor possível, até em nível de equipamentos. Por exemplo, você não vai utilizar um tipo de equipamento, tipo de armamento X para uma região em que você não precisa. Agora, se você pensar em fronteira... claro. Você não tem como pensar em fronteira sem usar fuzil. O uso do fuzil é um uso obrigatório na fronteira, porque os enfrentamentos se dão através de fuzil. Com o narcotráfico, com o contrabando, contra o tráfico de drogas. É pesado. É um outro tipo de combate de segurança pública. É um combate muito mais duro, muito mais perigoso. É um combate muito mais similar a operações de tropas regulares, de tropas de guerra, do que de segurança pública em muitas ocasiões. O que não é verdade, por exemplo, no centro de Maringá. Essa realidade não corre lá. Ainda que o crime migre, né, e o crime tenha participações em vários setores, mas é importante conhecer o Estado, é importante para você conhecer o seu povo, a dinâmica, e a partir da dinâmica você poder fazer segurança pública de um jeito qualificado, personalizado para aquelas comunidades. E em 2020, já na reserva, o senhor retorna definitivamente para a Cianorte. O que motivou essa decisão de estar aqui novamente? Olha, eu nunca deixei de ter o vínculo com a cidade, né? Sempre vim aqui, visitava os amigos, né? Toda a molecada que cresceu com os meus filhos na infância e adolescência, né? Se tornaram amigos, né? Frequentam a minha casa o tempo todo. São adultos hoje, são pais e continuam. Então são laços de amizade que permaneceram para a vida toda, né? Mas eu tive um convite. Em função da minha outra formação, que é a formação universitária, eu sou cientista político de formação, né? Leciono sobre isso. E daí tive o convite para vir coordenar a campanha do primeiro mandato do atual prefeito. Fizemos a coordenação de campanha e vencemos aquela eleição. Vencida aquela eleição em 2020, resolvi me reestabelecer aqui, permanecer em Cianorte e fui ser secretário. Foi nesse período, em 2021, que o senhor assumiu a Secretaria de Segurança, a convite aqui do atual prefeito, Marcos. Exatamente. Pizarro. Fui ser secretário de Segurança, montamos a Secretaria de Defesa Social, né? Criamos o projeto da Guarda Municipal, reestruturamos a Defesa Civil, a Diretran,
estamos fazendo um processo de integração de segurança pública entre Polícia Militar, Polícia Civil, Prefeitura. Fizemos a compra da cerca digital desse equipamento eletrônico. Fomos nós que fizemos o projeto e a compra desse equipamento. Enfim, eu tinha uma pretensão de criar em Cianorte naquela época um case, né, de segurança pública que fosse exemplo para o Brasil. Nós íamos partir daqui para uma experiência de segurança pública conjunta, eletrônica, digitalizada e inteligente, que seria um case para o Brasil. Dadas as condições de Cianorte, menor, muito mais fácil de você executar, né? As facilidades seriam muitas para a gente criar efetivamente um case único no Brasil de segurança pública, inclusive com a ideia que nós tínhamos, que era criar a cidade da polícia, que era reunir todos os órgãos de segurança pública de atendimento ao cidadão num local só. Mas a política tem as suas próprias vertentes, né? Acabou que eu e o prefeito não nos demos bem e eu segui o meu caminho. E nesse período, quais foram as principais conquistas enquanto secretário? Olha, na secretaria nós recriamos a Defesa Civil, com dinheiro e com fundo, para o combate dos incêndios florestais e tragédias. Nós refizemos inteirinha a Diretran. A Diretran, que não existia como diretoria de trânsito efetivamente, foi uniformizada, treinada e equipada em convênio com a Polícia Militar, fazer trânsito de verdade. Compramos a cerca digital, que hoje atende a cidade de Cianorte, com 32 câmeras, que faz o controle digital de entradas e saídas online, né? E criamos a Lei da Guarda Municipal e o Estatuto da Guarda Municipal. Iniciamos o projeto de criação da Guarda Municipal, que seria a 70 agentes. Infelizmente, apesar desse tempo curto, tantas conquistas na segurança pública, no momento em que eu saí da secretaria, a secretaria foi extinta. O prefeito extinguiu a secretaria. E o projeto de segurança pública ficou, nesses últimos 4 anos, congelados, né? Infelizmente, não avançou para além daquele primeiro momento. Coronel, o senhor colocou que houve uma ruptura em algum momento, né? E o que levou a esse rompimento político em 2022? Olha, são questões de posturas, né? O prefeito eleito, ele tem o direito de escolher o seu secretariado a partir das suas próprias razões. Ele foi eleito. Então ele tem o poder para escolher o secretário que ele quiser, como ele quiser. No perfil que ele entende ser o melhor perfil para ele. E se algum desses perfis, se exigem algum nível de comportamento que não me agrada, eu não aceito. É o meu direito não ficar. É o direito do prefeito escolher. Portanto, as nossas diferenças são diferenças de pensamento. Divisão de mundo, divisão de segurança pública, divisão de dinheiro público, divisão de administração pública e divisão de gestão de pessoas. Nós não pensamos de forma igual. Não há nenhum juízo de valor. O prefeito pensa de uma forma, enxerga de uma forma, eu enxergo de outra. O prefeito tem um perfil de empresário e exige nas suas formações de equipe um certo nível de obediência e disciplina que a mim não cabia. Não que eu seja desobediente, não que eu seja indisciplinado, mas eu não sou subserviente. Como o senhor colocou, são formas diferentes de enxergar algumas situações. Eu não tenho nenhum apreço à subserviência, porque eu não tenho apreço a cargo nenhum, porque eu não tenho apreço a nenhuma posição. Eu nunca tive. Então, estar em Cianorte, estar secretário, não era o que me motivava ter um emprego na prefeitura. Muito ao contrário. Eu tenho um homem que tem uma carreira construída na segurança pública. Estar na secretaria era poder colaborar, né? Mas na medida em que o meu comportamento, a minha forma de pensar, não se equaliza com a forma e o pensamento do prefeito, ele tem o direito de trocar o seu secretário. E foi o que ele fez. Não há nenhum reparo a isso. Ele é o prefeito, ele pode trocar o secretário. Agora, eu, como secretário, com a minha história, com a minha postura, com os meus valores, os meus princípios, eu decido ficar ou não ficar. E eu decidi não ficar, seguir no meu caminho, tentando continuar colaborando com a cidade, um projeto para a cidade, mas sem ter vinculações de subordinação.
Justamente eu gostaria de perguntar sobre isso, né? O senhor não abandonou a vida pública e em 2024 foi eleito vereador pelo PP, o que representa para o senhor exercer hoje esse mandato agora na oposição. Olha, foi uma forma de continuar servindo. Uma vez que eu não era mais secretário, ir para a política foi uma experiência para continuar a serviço da comunidade. Servir agora como parlamentar. É uma experiência nova para mim, muito nova. Vou te confessar que não está sendo fácil. Não é fácil. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, porque o que eu faço eu me guio por princípios e valores. Mas a política, Josi, a política é um mundo muito estranho. A política é um mundo muito estranho. Há na política, na natureza da política, da prática política, um cinismo absoluto. A política é cínica por natureza. A gente vê isso no cenário nacional, né? Porque, no final das contas, a pretensão da maioria dos políticos é chegar ao poder, manter-se no poder, garantir-se no poder até a próxima eleição. Então, nós vivemos isso como realidade política nacional. Os interesses pessoais daqueles que são políticos são colocados em primeiro plano antes dos interesses das pessoas. O interesse das pessoas acaba sendo um móvel, um caminho para, mas não a prioridade. Portanto, transitar nesse meio é bem difícil. Se você é uma pessoa presa a princípios e valores muito duros, como eu sou. Mas eu também aprendo muito rápido e não tenho medo. Então vamos continuar no enfrentamento. A coragem é uma qualidade muito necessária, né, nessa posição, né, coronel? É muito, O que falta à política brasileira é vergonha na cara. A política brasileira, o que falta a ela é vergonha na cara. O que falta ao mundo público é vergonha na cara. Você não pode assistir o que nós assistimos essa semana. Toda a Câmara dos Deputados, na sua maioria, votando uma PEC para impedir que deputados criminosos possam ser investigados. Isto é um escárnio, isso é um guspe, um tapa na cara da população. Tornar parlamentares pessoas acima da lei. Esta gente está efetivamente preocupada com a população? O interesse é público. Deveria ser público, né? Não está sendo. Então, como a gente pode qualificar esse tipo de conduta política? Como a gente pode... O que a gente pode dizer dessa gente? Eu só tenho uma palavra a dizer a eles. São canalhas. Canalhas. 1000 vezes canalhas. De costas para o seu povo. Então é muito duro você estar na política e ver essas coisas acontecendo. Mas também não há solução fora da política. Ou as pessoas boas tomam a política, ou pessoas decentes tomam a política, ou a política vai ser só coisa de canalha. Coronel, o senhor colocou aqui para nós sobre a importância da prioridade. Quais são as prioridades do senhor nesse mandato? Olha, a minha primeira, o meu foco principal é o controle do gasto público, controle do dinheiro público. A minha experiência no Estado, como gestor público no Estado, minha experiência com contratos, licitações públicas, me permite fazer um papel de fiscalização muito duro no gasto público. Então, a minha primeira aplicação é o bom gasto público. Gastar o dinheiro público com as coisas que são absolutamente essenciais. Nisso, a gente tem que pensar o que é essencial à população, o que tem que estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, tem que estar a saúde pública, a educação pública e a segurança pública. Tudo mais pode ser acrescentado. Desenvolvimento urbano, embelezamento da cidade, etc, etc, etc. Mas as prioridades públicas têm que se concentrar o gasto público na saúde, na educação, na segurança. E sem perder de vista o desenvolvimento econômico. Cianorte tem um grande desafio. Ela tem que dar um passo definitivo em direção ao desenvolvimento econômico. Gerar emprego e renda. Então, o meu mandato é focado nisso. O bem-estar das famílias também. O meu mandato é focado nisso, naquilo que é essencialmente público e como a gente pode dar a Cianorte um novo boom de desenvolvimento. Como nós tivemos lá na década de 70 o café, que fez dessa cidade que foi, e depois veio a geada negra na década de 70 e tudo morreu, e nós viemos com a confecção em 90, e a cidade foi aos 2000, depois viemos com a experiência dos grandes frigoríficos, e agora nós temos que dar mais um novo passo. Nós temos que gerar riqueza na cidade, renda, fixar as pessoas aqui. Nós enfrentamos um problema muito forte em Cianorte, que é a perda dos jovens talentos. É a nossa incapacidade de fixar os jovens na cidade.
né? Isso é muito importante, né, Coronel? Para que haja essa valorização da cidade, para que os jovens fiquem aqui, invistam aqui, se desenvolvam profissionalmente aqui. Por isso a necessidade de você criar alternativas para os empregos que são gerados essa nova geração, os empregos da nova tecnologia, para você poder absorver esses jovens aqui. Ou ele vai fazer um vestibular aos 18 anos e vai embora daqui, né? Então nós temos que pensar, né? Como é que nós trazemos para o perfil da nossa cidade um desenvolvimento que fixe o nosso jovem, baseado em tecnologia das novas inteligências, que é o que está aí, né? Então nós temos um perfil de agronegócio em Cianorte, é fato, nós temos um perfil agro também. Mas o agro não é só plantar. Toda a cadeia tecnológica envolvida no agro tem que ser pensada. Toda a parte de programação, programas, novas inteligências que podem ser utilizadas na cadeia produtiva do agro, assim como podem ser utilizadas para a confecção e assim para tantas outras atividades. Uma maneira de você fixar o jovem aqui, porque hoje é um problema muito sério. A gente perde talentos o tempo todo. Coronel, falando jovem, falando em família, o senhor é casado com a Viviane e pai do João Elias, da Mariana e do Luiz Felipe. Como a família foi fundamental para manter o vínculo com o Cianorte nos períodos em que esteve distante daqui? Olha, a partir das amizades que eu tinha, as amizades que a minha mulher fez, mas especialmente as amizades dos meus filhos, né? Toda essa molecada que eles conviveram juntos, foram moleques, adolescentes, são adultos amigos hoje. Então, havia sempre a troca de férias, eles iam passar férias aqui, iam passar férias lá, vinha com as famílias juntos para a praia, com amigos. Então, foi fundamental as amizades criadas a partir dos filhos, com as pessoas e com os pais, para se manter o vínculo com o Cianorte. E que duraram, né? Duram até hoje. E hoje nós tivemos aqui a oportunidade de conhecer melhor um pouco da história do Coronel Elias, mas ele estará conosco aqui novamente no Sobre Isso para tratarmos de pautas específicas, né, Coronel? Aí eu fico à disposição, sempre à disposição, será um prazer de poder voltar e tratar daquilo que mais atinge a nossa sociedade, ou mais gera a curiosidade da nossa gente. Coronel, essa história mostra coragem, entrega e, acima de tudo, um compromisso com a vida pública, né? Obrigado por estar aqui, por compartilhar com a gente a sua trajetória, que mistura família, segurança, política, né? Esse vínculo profundo aqui com o Cianorte. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua participação. Prazer foi meu, eu que agradeço. E como homem público, sempre à disposição. É o que se espera de um homem público, estar à disposição. Rádio Acioli FM 102.9.